vocês colocarem um aparelho diagnóstico no sistema de injeção, seja flex ou gasolina, e você monitorar a sonda, vocês vão observar que a sonda ela está lá o tempo todo. Rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre. Por quê? Olha só, o que acontece? O módulo, por mais que ele é tão inteligente, ele não consegue controlar 100% a dosagem de combustível. Então o que ele faz? Quando ele percebe que a mistura está rica, isso é questão de... tá? O que ele faz? Quando ele vê que a mistura está rica, o que ele faz? Ele vai lá no bico injetor e pum, corta combustível para empobrecer a mistura. Aí a mistura desce. Quando ele percebe lá no escape que a mistura está pobre, ele vai no injetor de novo e sobe o tempo de injeção. Por isso que a sonda fica oscilando o tempo todo. Então o módulo ele não consegue manter uma mistura correta o tempo todo para a sonda ficar trabalhando direitinho ali. Não, ele fica o tempo todo, mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre, ele fica o tempo todo. Por isso que você vê a sonda fazendo esse gráfico. Tranquilo? Até aqui, beleza? Olha só. Então, o que ele faz? Para ele saber se o carro está com álcool combustível, o que ele precisa fazer? Se eu tenho 8,4 partes de ar para uma de combustível, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu preciso do que mais? Eu preciso de mais combustível na mistura para que esse carro funcione no álcool, no etanol. Tranquilo? Então, o que acontece? Se eu estou com a mistura lá em cima, veja bem, se eu estou com a mistura lá em cima, eu estou com a mistura o quê? Rica. O que é uma mistura rica? É menor quantidade de oxigênio no escapamento. Cuidado, porque tem gente que fala que a sonda mede gases de escape. A sonda não mede gases de escape. A sonda mede o teor de oxigênio que tem no escapamento. Pelo amor de Deus, guardem isso. Sonda não mede gases de escape. A sonda mede o teor de oxigênio que tem no escapamento. Tranquilo? Então, quando eu estou com a minha mistura lá em cima, isso caracteriza que eu estou com a menor quantidade de oxigênio no escapamento. Então, o que o cara fala? Esse cara aqui fala, o cara está com gasolina. O que eu vou fazer? Eu vou lá no tempo de injeção e vou corrigir isso para álcool. Então, o que ele faz? Ele vai lá e ele vai tentar ajustar a questão do tempo de injeção. Se ele está com gasolina, o que vai acontecer? Ele vai fazer o quê? Ele vai baixar se a mistura tá rica, né? Tá lá em cima, o que ele vai fazer? Ele vai vir no bico injetor e vai fechar o bico injetor e fazer a correção para gasolina. Opa, pera aí, agora eu preciso manter essa mistura equilibrada, né? Por quê? Porque quando você está com aprendizado de álcool, tá? E você coloca gasolina, a mistura ela fica lá em cima o tempo todo. Começa a cheirar até no catalisador. A mistura fica lá em cima, o carro fica ruim para pegar, ruim, falhando. Por quê? Porque você está com uma mistura muito rica. Quando o módulo percebe isso, o que ele faz? Ele vai lá e faz a correção da mistura, porque a sonda tem que ficar oscilando. O que ele faz? Ele vai lá no injetor e fecha o injetor para derrubar a quantidade de combustível dentro da câmara de combustão. E quando acontece o inverso? Que a mistura está muito pobre. Por exemplo, você está lá com a mistura controlada, com gasolina. De repente você coloca álcool. O que vai acontecer? Eu não preciso de mais combustível do que ar quando eu estou com álcool. E aí o que vai acontecer? A mistura vai ficar pobre. Se a mistura está pobre, o que o módulo faz? Opa, mistura empobreceu, ficou o tempo todo pobre, esse cara colocou álcool. O que eu vou fazer? Vou abrir o tempo de injeção para melhorar a performance do motor e aí ele vai lá e sobe o tempo de injeção, injetando mais combustível dentro da câmara de combustão para manter a sonda trabalhando. Então, a maioria dos veículos flex, ele entende que para ele saber se ele deve fazer uma correção de mistura, ele trabalha com a informação da sonda de oxigênio antes catalisador, não após o catalisador.
Agora, é lógico que existe estratégias de cada montadora. Tem montadora que tem sensor para medir o teor de álcool no combustível. Tem montadora que tem isso, tem montadora que não tem montadora que é só por a questão da sonda. E existe outras estratégias que é o que? É o reset que todo mundo fala, mas que na maioria das montadoras chamam isso de aprendizado. O que é? É você fazer o aprendizado da taxa de álcool. Existe algumas montadoras que você consegue jogar o teor de álcool, né? A quantidade de álcool na gasolina, você consegue jogar isso direto no aparelho, mas tem montadora que não permite. Você tem que ir lá dar um reset e andar com o carro para ele aprender a quantidade de álcool que tem na gasolina. E aí vem uma outra situação. A partir do momento que ele entende que você está com gasolina, o que ele faz? Ele vai bloquear a partida a frio. Aquela partida que você dá na partida de manhã, ele injeta gasolina, ele vai bloquear essa partida. Não vai injetar gasolina porque você está com gasolina lá no tanque. Para que ele vai injetar gasolina? Porém, a maioria dos carros hoje exige que você coloque no reservatório gasolina aditivada. Por que pôr gasolina aditivada no reservatório? Porque esse sistema ele não funciona o tempo todo. Então pode ressecar a mangueira, ressecar o bico injetor que vai lá no motor para injetar, então ele manda você colocar gasolina aditivada. E o que acontece? Esse cara, a partir do momento que ele percebe que você só usa gasolina, que você só está usando gasolina, que você nunca usa álcool, o que ele vai fazer? A cada uma determinada quilometragem, vamos lá, a cada, sei lá, 200 km, 300 km, ele vai pegar e vai dar uma injetada de gasolina com o carro andando, para quê? Só para poder fazer a lubrificação do sistema. Show? Falei para vocês que eu só trago coisa boa para vocês e explicações que vocês não vão ver por aí. Falei?